Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. A mais uma celebração na Batista Vila Formosa. É uma alegria, um privilégio receber você nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Quero agradecer você mais uma vez que tem nos acompanhado, tem nos permitido adentrar ao seu lar. Quero também aproveitar para fazer as nossas comunicações, porque excepcionalmente nesse mês de janeiro nós mudamos um pouco as programações e nós só temos as transmissões online nas quartas-feiras com conexão e comunhão a partir das 20 horas, domingo às 9 da manhã, manhã de estudo também somente online, e as nossas celebrações presenciais e online estão sendo aos domingos às 19 horas. Você pode participar, pode vir, trazer a sua família, não há necessidade de reservar lugar. A única coisa que nós não podemos dispensar ainda é a utilização de máscaras, mas eu sei que com certeza será uma grande alegria, um privilégio receber você e sua família. Quero fazer um agradecimento especial também àqueles que têm cooperado financeiramente com a obra do Senhor neste lugar, ajudado a Batista Vila Formosa, saímos do Natal Solidário. Quero agradecer você que participou e temos ainda muitos desafios e muitos alvos para esse ano de 2022. Espero contar também com a sua participação. E antes de mais uma participação musical e da entrega da palavra do Senhor, eu gostaria de orar por você e sua família, para que possamos continuar tendo nesse ano de 2022 a direção e proteção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos mais uma vez de transmitir a tua palavra utilizando as redes sociais. Te agradecemos por cada vida e cada família que está nos acompanhando, Pai querido. Te pedimos por esse novo ano para que possamos continuar tendo da tua direção, do teu cuidado, das tuas misericórdias e da tua graça, Pai. Concede cura aos que necessitam, abre porta de emprego, Pai querido, libertação, para que todos nós possamos caminhar segundo a tua vontade. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos a mais uma participação musical e depois não sai daí, continue conectado. Vamos ter a palavra nesse momento e depois as comunicações. Quero agradecer mais uma vez, você está nos acompanhando. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Bem forte. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quero compartilhar com vocês o texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreve ali à igreja em Tessalônica e ele vai falar, né, no capítulo 1, a partir do versículo 2, dando graças, ações de graças ao nosso Senhor. E eu quero destacar 2 versículos. O versículo de número 6 do capítulo 1 que diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E o versículo 10, o último versículo do capítulo 1, vai dizer: e para aguardastes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero compartilhar com você alguns passos para termos uma vida de fé. E eu sei que você já está procurando ter essa vida de fé, mas talvez alicerçar ainda mais essa fé e aí sim buscar ser imitador de Cristo. Porque às vezes nós estamos buscando ser imitadores de algumas pessoas ou de alguém, e esse alguém ou essas pessoas em algum momento vai cometer deslizes e falhas e nós vamos nos decepcionar. Mas quando nós buscamos ser imitadores de Cristo, exercitando a nossa fé, nunca seremos decepcionados. Eu quero compartilhar então o primeiro passo para que a gente possa caminhar numa vida de fé, fortalecer a nossa vida na fé. O primeiro passo, é claro,
nós tivemos oportunidade aqui na Batista Vila Formosa, no domingo passado, de ver isso na prática, é a conversão. As pessoas dando a sua pública profissão de fé, participando das ordenanças, batismo e a ceia. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que nós precisamos iniciar a nossa vida de fé, e se você já é convertido, com certeza você já iniciou essa vida de fé, e se você que está nos acompanhando ainda não pensou nisso, pense também na sua vida espiritual. O texto de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, o primeiro passo para fortalecer a nossa fé e aí sim procurarmos ter Cristo como referência é a conversão. Mas não basta somente a conversão, né, e ficarmos aí tranquilos no dia a dia, porque essa fé vai ficar estacionada e aí corre o risco de lá na frente alguns apostatarem dessa fé. Então é importante desenvolver essa fé, é importante continuar tendo Cristo como referência. Então quando nós nos convertemos, nós precisamos caminhar e aí nós precisamos também ir para o segundo passo, que é testemunho para o Senhor, testemunho do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo também vai falar sobre esse testemunho. O apóstolo Paulo vai reforçar a necessidade desse testemunho. O texto vai falar o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Então, o segundo passo para alicerçar a nossa vida de fé é testemunhar do Senhor e testemunhar para o Senhor. É inadmissível que quando nós nos convertemos, não tenhamos essa alegria, não tenhamos essa necessidade de falar do nosso referencial, falarmos que nós procuramos imitar a Cristo. E todo aquele que procura imitar a Cristo, ele vai alicerçar a sua fé e ele tem vontade de espalhar a mensagem de boas novas. Ele tem vontade realmente de falar em todos os lugares. Ele não tem acanhamento, ele não tem vergonha de falar do amor de Deus. Isso vai nos tornar realmente fortes na fé. E quando nós falamos do Senhor, nós temos essa necessidade de andar como Ele andou. Ou melhor, nós vamos procurar realmente, como imitadores do Senhor, procurar desenvolver esse relacionamento e procurar andar nos passos de Jesus Cristo. Então, quando nós nos convertemos, depois nós precisamos caminhar testemunhando. E parece que com o passar do tempo, talvez, isso faz parte da vida humana, nós vamos nos acomodando em todas as áreas. E na área espiritual não é diferente, né? Nos acostumamos muitas vezes a estar na igreja, a participar até das programações, estar frequentando uma determinada comunidade, mas esquecemos de levar esse evangelho, de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo àqueles que não conhecem. Então, o segundo passo, testemunho para o Senhor. Terceiro passo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, o importante é permanecer. É muito importante estar desenvolvendo a nossa fé para permanecermos no caminho do Senhor. É importante caminharmos de acordo com o Senhor Jesus Cristo, ou nos passos de Jesus Cristo,
e permanecer, porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades. E aí, o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4, vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. O grande desafio nosso do caminho da fé, né, de continuarmos trilhando os passos da fé, é permanecer. E esse permanecer, ele fala de uma constância, porque às vezes a intensidade dessa permanência, se é que podemos dizer isso, nós condicionamos às circunstâncias. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é justamente ao contrário. Independente dessas circunstâncias, independente do momento que estamos vivendo, nós precisamos permanecer com a mesma intensidade de fé. E isso é claro que não é fácil. Isso é um grande desafio para todos nós. Quem está iniciando agora na vida cristã, quem tem muito tempo, né? Aquele que está aí na caminhada do relacionamento com Cristo há algum tempo, tem essa mesma dificuldade. É um grande desafio permanecer na fé, permanecer tendo Cristo como referencial, procurando a cada dia mais e mais ser imitador de Cristo. Isso é um grande desafio, mas é possível. Se não fosse possível, não teríamos base bíblica para isso. Mesmo contextualizando a Bíblia para os dias atuais, é possível permanecer na fé, permanecer, melhor dizendo, em Cristo através da fé. É um desafio que precisamos buscar e vamos alcançar, porque essa vitória ou esse alcançar não vem de nós mesmos, não vem da nossa capacidade, mas vem da dependência do Senhor. E esse alcance ou essa vitória vem através da fé. Precisamos do primeiro passo, a conversão, precisamos testemunhar, precisamos permanecer na fé, mas para que isso aconteça vem um outro grande desafio. Aliás, estou falando de muitos desafios nessa noite. Lucas capítulo 9, versículo 23, e todos esses desafios, mesmo com a nossa limitação humana, é possível alcançar. O texto vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, ou negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aqui, os discípulos de Jesus devem carregar a sua cruz, devem seguir a Jesus. O que o texto quer dizer? Carregar diariamente essa cruz. E como é que nós podemos fazer isso? Isso é um peso muito grande. Provavelmente você pode pensar, mas eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir, desde que pratiquemos, exercitemos a fé. Quando o texto está dizendo aqui de carregar a cruz, ele está falando da vida diária que nós devemos ter, né? Da vida diária que todo cristão deve ter. Ou seja, nós precisamos nos renovar diariamente o nosso interior e devemos buscar essa renovação diária no Senhor. Nós devemos, e para isso nós precisamos nos alimentar da palavra. Cada vez mais que nós nos alimentamos, nós estamos mais fortes, mais resistentes. Bem alimentados, somos fortes. Quando não nos alimentamos, nós ficamos fracos, desnutridos, e aí não conseguimos realmente essa vida diária de carregar a cruz, de enfrentar lutas e dificuldades. Nós precisamos louvar ao Senhor diariamente, não somente quando nos reunimos como comunidade, como igreja do Senhor, mas louve o tempo todo, independente das circunstâncias. Nós precisamos também procurar diariamente a presença do Senhor, buscar diariamente a presença do Senhor, não somente quando estamos
passando por necessidades. Então, para que a gente possa realmente caminhar, trilhar o caminho da fé, passo a passo, é necessário carregar diariamente a sua cruz. É necessário se dedicar diariamente. É necessário seguir os passos de Jesus diariamente. É necessário imitá-lo dia a dia após dia. É um grande desafio, sim, mas podemos alcançar, podemos superar esse desafio. O outro passo que eu quero compartilhar com você na vida de fé é o passo de servir ao Senhor com fervor. Esse servir com fervor, Paulo vai falar desse serviço em Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 12, me perdoe, versículo 11, ele vai falar exatamente sobre isso. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe qual a grande dificuldade, talvez, que nós temos quando nós falamos de servir ao Senhor com fervor? É porque nós precisamos compreender melhor o servir ao Senhor. Porque antes do ativismo, do serviço na prática, nós precisamos da santificação. Nós precisamos entender que Deus é que vai nos usar para esse serviço. Quando Ele nos usa, nós vamos realizar a vontade dEle. Quando o nosso referencial é Cristo no serviço que realizamos para Ele, aí nós vamos agradar ao Senhor. Mas quando nós não temos esse referencial, não temos esse objetivo ou propósito, e esses objetivos ou propósitos não são realmente de ter Cristo como referencial, nós temos essa tendência como ser humano, e aí nós temos esse grande desafio. Servir com fervor, nós precisamos entender que esse servir é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio. Muitos querem servir, querem ter esse privilégio, mas não conseguem. Então, quando nós temos esse privilégio de servir ao Senhor, nós precisamos fazer com alegria, com entusiasmo. E para que isso ocorra, nós precisamos caminhar nesse passo de fé. Nós precisamos, e volto a insistir, ter Cristo como referencial, ter Cristo como exemplo. Precisamos imitar, como o apóstolo Paulo nos convida aqui, imitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão dessa condição, desse objetivo e desse propósito. Você tem servido ao Senhor com entusiasmo, com alegria, e esse entusiasmo e alegria não é só momentâneo quando estamos desenvolvendo um ministério, né, na igreja, no corpo de Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse servir muito além da igreja, além do clero, além do templo, além daqueles momentos que nós passamos ali reunidos. Aquilo é muito rápido, é maravilhoso, é gostoso, é festa, mas é muito rápido. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor diariamente, aonde quer que estamos, independente do lugar. Nós precisamos continuar imitando o Senhor Jesus Cristo. É um outro grande desafio, mas com certeza, através da fé, através da busca incessante, da intimidade com Deus, através do caminhar na fé, desenvolver esses passos na fé, nós vamos conseguir. Então não se esqueça, nós precisamos servir ao Senhor, não de qualquer maneira, mas com excelência, com alegria, com entusiasmo. Vamos a um outro passo para uma vida de fé. Eu quero compartilhar também um outro passo nessa vida ou nessa caminhada da fé. E esse passo diz muito com o viver
em comunhão com Cristo. Viver em comunhão com Cristo. Isso é importantíssimo. O que é viver em comunhão com Cristo? Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4, responde essa pergunta. João, capítulo 15, versículo 4. Quero repetir, porque já li esse texto, mas quero insistir. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor, volto a insistir, é muito mais do que nos encontrarmos uma ou duas vezes por semana em culto comunitário. Permanecer em comunhão com o Senhor, caminhar e desenvolver esse passo de fé, é você estar conectado. Me permita aqui um parênteses, talvez conectado, como você fica com o seu celular ou com as redes sociais, né? Os psicólogos já estão trabalhando um pouco pessoas que estão dependentes da tecnologia, dependentes da rede social. Que bom seria que nós todos estivéssemos dependentes do Senhor, dependentes totalmente do Senhor. Tem pessoas que não conseguem. Não sei você, eu tenho já alguma dificuldade de conseguir ficar desconectado. De vez em quando você tem que estar lá no celular, você tem que estar vendo as mensagens, você tem que estar acompanhando, quer saber de tudo. Pois então, comunhão com Cristo é exatamente isso, direto, conectado, sem desligar. Muitos não desligam o celular nem para dormir. Está lá do lado da cama, ligado, porque pode acontecer alguma coisa, pode ter algum problema. Eu fico pensando como era antes, né, quando não se tinha celular. Mas vamos caminhar no texto. Conectado com o Senhor. Comunhão com Cristo é estar com Cristo, ligado a Cristo 24 horas. Estar em tudo que nós vamos fazer, independente da área, ter Cristo como referencial. Ter Cristo como exemplo. O imitador imita 24 horas por dia. Eu fico pensando, me permita aqui, né, um parênteses, as pessoas que dizem que são fãs de alguém. E tem pessoas que são fãs ao extremo. Ele veste como o seu ídolo lá, aquele que ele procura ser fã se veste. O linguajar é o mesmo, né, os costumes, a maneira é a mesma. Traga isso para a comunhão com Cristo, com o exemplo de Cristo, modelo. Precisamos imitar Cristo, precisamos caminhar como Jesus Cristo caminhou. Então é importante e é um passo muito importante na caminhada da fé, na vida de fé, essa comunhão com Cristo. Porque quando nós não estamos em Cristo, nós não produzimos nada que esteja relacionado com Ele. Nós não conseguimos andar nos passos do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, fazer esse convite a realmente viver em comunhão, muito além do templo, da reunião, da igreja, da forma institucional. Mas nós, cada um, individualmente, realmente ter essa comunhão, viver em comunhão com Cristo. É um outro desafio, mas quando nós nos aproximamos e cada vez que nós nos aproximamos mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais nós vamos tendo o Senhor como referencial, mais nós vamos imitando o Senhor, mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais nós vamos tendo condições de enfrentar lutas e dificuldades e mais a nossa fé vai se fortalecendo. E o último passo que eu quero compartilhar com você é também nessa caminhada na vida de fé, é aguardar o Senhor dos céus. E aí o texto que li para referencial dessa palavra, para referência da palavra dessa noite, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10.
e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Estamos nos aproximando do Natal, que celebramos, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, desenvolveu o seu ministério, foi crucificado injustamente, mas ressuscitou. E o mais importante, ele ressuscitou e vai voltar para nos buscar, para buscar aqueles que realmente permanecem nele através da fé, para buscar aqueles que o têm como referencial, aqueles que têm procurado imitar o Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. E nós devemos aguardar o Senhor dos céus, certos de que nada vai nos abalar, certos de que quando nós caminhamos na vida de fé, nós nos fortalecemos, nós nos fortificamos, e aí podem vir as lutas, as dificuldades, decepções, desilusões, pode vir qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de obstáculo, nós vamos permanecer no Senhor, porque o que nos sustenta é a fé, é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos ou vemos muito além dos olhos do aspecto físico. Nós somos míopes, nós enxergamos muito pouco quando nós tratamos da área espiritual, das coisas eternas, das coisas dos céus. Nós somos muito limitados nesse aspecto. Por isso, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos ter Jesus Cristo como referencial das nossas vidas. Precisamos caminhar segundo o apelo do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Volto a enfatizar que o apóstolo Paulo não está sendo arrogante, prepotente, não. Ele está nos convidando a ser imitador dele quando ele procura ser imitador de Cristo, porque Paulo também tinha suas falhas, mas ele nos convida a realmente imitar esse que nasceu, que veio ao mundo para trazer paz, para trazer amor, para quebrar paradigmas, para quebrar religiosidade, mas para trazer realmente o amor verdadeiro, autêntico, o cuidado com os outros, o cuidado com o próximo, o cuidado com a natureza. Esse é Jesus Cristo e esse sim deve ser o nosso referencial. Me permita realmente só repassar rapidamente os passos que nós falamos na palavra dessa noite. Primeiro passo para uma vida de fé é a conversão, depois o testemunho para o Senhor, permanecer em Cristo, estar ali ligado 24 horas, carregar diariamente a sua cruz, se comportar realmente como cristão, estar na dependência do Senhor Jesus, servir ao Senhor com alegria, com disposição, com entusiasmo, entendendo que servir ao Senhor, quando nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, isso é um privilégio. Viver em comunhão com Cristo 24 horas por dia, viver conectado com Cristo na linguagem atual. E por último, aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele não mente, Ele prometeu, Jesus Cristo cumpre as suas promessas, cumpriu, cumpre e cumprirá todas as suas promessas. Então é um momento realmente de desafio, é claro, todos esses passos que falei nesta oportunidade são passos de desafios e para isso nós precisamos ser persistentes, nós precisamos estar firmes. Eu fico muito contente quando eu vejo pessoas que são persistentes em alcançar os seus objetivos, os seus alvos, quer na vida profissional, na vida acadêmica, em objetivo na vida familiar,
na vida eclesiástica, não há nenhum problema, né? Fico imaginando e fico alegre quando as pessoas se dedicam, fico vendo jovens seminaristas que para passar por concílio de exame, ao concílio de exame do ministério pastoral, eles se dedicam, eles se aplicam. Vejo os novos convertidos que se aplicam no estudo da palavra. Vejo jovens também que querem exercer uma determinada profissão e se dedicam estudando, prestando concurso, se dedicando na escola, no colégio, na universidade. Vejo aqueles que querem alcançar ainda mais e vão caminhar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Vejo aqueles que se dedicam na oração. Isso é maravilhoso e por isso nós precisamos continuar caminhando na estrada da fé, caminhando realmente, seguindo os passos de Jesus. Meu desejo, meu sincero desejo nessa noite, a minha oração é para que todos nós possamos buscar mais ao Senhor, ao invés de buscarmos referências ou referência de pessoas que talvez tenham dificuldade até de ser referencial, mas nós às vezes idolatramos tantas coisas ou pessoas e esquecemos de ser imitador de Jesus Cristo. Procuramos imitar pessoas, confiar tanto em pessoas e esquecemos daquele que realmente deve ser o nosso verdadeiro referencial, Jesus Cristo. Caminhemos no caminho da fé, passo a passo, sempre tendo Jesus Cristo como referencial e procurando, mesmo dentro das nossas limitações e dificuldades, ser imitadores de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue nos dando da sua graça, que Ele continue aumentando a nossa fé, mas nós não podemos esquecer que para isso nós precisamos buscá-lo constantemente, dia e noite e dia, sem parar. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com mais um programa Conexão e Comunhão. Permaneça aí, ainda temos uma participação musical e as nossas comunicações. Quero deixar aqui com você, será uma grande alegria e prazer receber você na Batista Vila Formosa, presencialmente ou através das redes sociais. Até a próxima. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,